Sete Raios Podcast, Evadidos da Matrix, episódio da playlist Atualizações Socioplanetárias, onde nós falamos da cultura de evasão e vai dedicado ao nosso amigo FM de Paiva. Um amigo, o senhor FM de Paiva, que devido à sua linha filosófica muito consideramos, nos enviou um vídeo intitulado Fique Quieto, junto a notáveis e singulares palavras normalmente atribuídas a Madame Helena Petrovna Blavatsky. Madame Blavatsky, que se fez notável mestra pela natureza dos seus escritos e, ao observador imediato, muito mais do que uma grande pesquisadora e pioneira esotérica no estudo e na compilação e publicação de textos esotericamente maravilhosos, ela transparece textos secretos ou muito reservados, preservados sob a guarda de mosteiros intransponíveis e bibliotecas secretas em vários locais, muitos deles intransponíveis no Oriente, para onde ainda no século XIX ela viajou e teve contato com ensinamento e textos e publicações muito antigas, algumas delas em folha de palmeira, impermeabilizada, possivelmente com algum tipo de resina, né? Mas por um processo desconhecido, como ela relata, e isso em vários locais da Índia, do Oriente, China, Nepal, Tibete, Oriente Próximo também, Egito, Iraque, né? América Andina, Europa, vários lugares, né? E esses documentos, que estavam bastante guardados, foram confiados a ela para que ela os publicasse, né? Ela viesse trazendo e os publicasse no Ocidente. Isso ainda no século XIX. Né? Ela era uma garota russa, sensitiva, dotada de vidência e outras sensibilidades da visão cerebral central, criada em um ambiente muito culto e erudito depois de desistir das monotonias de um casamento condado. Empreendeu longas jornadas a pé e a cavalo e longas viagens, às vezes em precários navios mercantes, e de pouca gente, para nos legar textos de elevado e antigo saber, cujo valor técnico e espiritual transpõe as épocas, as eras, os séculos e milênios, enfim. E, claro, muitos se aplicam aos nossos dias. Ela esteve também nos Estados Unidos da América, onde fez... Parece que ela teve com os índios Hopis, né, que tem origem aqui no Chile e são nômades, etc. Entre esses escritos se encontra um dos chamados Estâncias de Dzian, de cujo um dos textos, chamado A Voz do Silêncio, provém a parte escrita enviada pelo nosso amigo junto ao vídeo que diz: nosso problema é nos identificarmos com a mente. Nós não somos a mente. A mente é a assassina do real. Que o discípulo mate a assassina. E o amigo escreveu assim em seguida HPB, que são as iniciais dela. Em seguida, no vídeo, uma voz jovem masculina, bonita e calma, inicia seu discurso. O conhecimento do próprio ser será revelado somente à consciência que está silenciosa, Maya. Não pode ser destruída por nenhum outro ato, é completamente destruída por essa intensa atividade chamada silêncio. Maya é a mesma Matrix, a mesma projeção, a mesma holografia. Né? Os hindus chamam de Maya. A única linguagem capaz de expressar a totalidade da verdade é o silêncio. A fala mais elevada de graça é o silêncio. E também o ensino mais elevado. O silêncio é o verdadeiro ensinamento. É o ensinamento perfeito. O silêncio é de 4 tipos. O silêncio da fala, o silêncio dos olhos, o silêncio dos ouvidos e o silêncio da mente.
Só o último silêncio da mente é o puro silêncio, e é o mais importante. Do silêncio veio o pensamento, do pensamento, o ego, e do ego, a fala. O silêncio é a verdade, o silêncio é uma bênção, silêncio é paz, e, portanto, o silêncio é o ser. Esse é o resultado do método, resumo do método. Então, a pessoa fala de um método e nos dá o resumo. O resumo é: fique quieto. Tudo que é necessário para realizar o ser é ficar quieto. O que pode ser mais fácil do que isso? Existe consciência junto com a atitude, com a quietude na mente. Este é exatamente o estado a ser almejado. A experiência do silêncio é sozinha o conhecimento real e perfeito. São as falas lá do vídeo. Diga apenas eu sou e não acrescente mais nada. O parar os pensamentos já é o estado de bem-aventurança. Torne-se consciente de ser consciente. Deus é o eu sem ego. Provavelmente esse ensinamento foi retirado do seu contexto e é repetido assim, devido à dificuldade que nós ocidentais temos de lidar com essas filosofias muito profundas, que exigem uma pedagogia muito ampla e de aplicação direcionada e de execução ao longo de muito tempo. Ouvimos o vídeo durante uns 4 minutos e ele não toca na questão da fonte interior, Atman, que é a força, que possui a força que pode renovar tudo. É interessante ele atribuir isso apenas ao silêncio. Então, ele não está falando para alunos iniciantes, alunos iniciais, iniciados, no sentido de neófitos, né? Imaginamos que a intenção do nosso amigo foi a de nos proporcionar alguma reflexão sobre o texto de grande valor, filosófico, histórico, esotérico, mas a nossa mentalidade ocidental, provinda da nossa mente, educada na tal civilização ocidental contemporânea, mente essa culturalmente calejada, quando observa qualquer publicação, de imediato precisa considerar amplamente seu conteúdo, que é também sutil e perspicaz, buscando o contexto de sua origem, as circunstâncias da sua aplicação técnica. Então, inicialmente, precisamos nos deixar impactar pelo conteúdo que está na superfície imediata do texto. Voltemos-nos agora para o texto recortado pelo nosso amigo, que veio junto com a mensagem, né, que veio acompanhando o vídeo. Mata sua mente, ó Lanu, a mente é a grande assassina do real. E soltos, sem crítica, nos deixamos impactar por essa fala, né, que ele atribui à HPB. Ela mesma fala que é uma compilação que ela veio trazendo, né, essa poderosa cultura de libertação, de autoconhecimento, né? Para em seguida, nos deixamos impactar, para em seguida pela nossa natureza ocidental comum, que acima descrevi, iniciarmos um mergulho, seja na intenção, seja no contexto, seja nos reais significados, seja na sua verdadeira aplicação. Notamos de imediato que, para realmente entendermos as coisas ao redor desse texto e de textos dessa natureza, e o próprio texto em si, em suas possíveis camadas, precisamos considerar profundamente diferenças fundamentais entre ambas as culturas, oriental e ocidental, diferença de educação, orientação e comportamento de seus povos, diferenças no entendimento nas linhas de comunicação e de a quem se dirigiam os textos e as épocas passadas e presentes, e nós hoje, no Ocidente, no século XXI. Em primeiro lugar, originalmente, ambos os textos são muitíssimo antigos, possivelmente de uma época, alguns milhares de anos, em que no Oriente e na Índia, certos sistemas pedagógicos já eram aplicados a certas crianças escolhidas e enviadas às escolas especiais que se encontravam em monastérios e que funcionavam na base da hierarquia eclesiástica budista, shintoísta, às vezes taoísta, hinduísta, e que desde muito pequenas essas crianças eram treinadas sob uma disciplina específica, em uma forma perceptiva interior e exterior, que por fim as dotava de uma condição mental muito diferente da nossa, e da qual temos até pouca noção. As diferenças entre nós e os destinatários antigos dos textos têm a ver com o fato de que as nossas escolas do Ocidente, com a nossa pedagogia já há cerca de 500 anos, sob a narrativa do Renascimento e do Iluminismo, tendeu para um racionalismo raso,
relativo e positivista, onde escolheram em relação à ciência do ser exatamente o contrário, pois naquela época entenderam que o melhor a se fazer era treinar não a mente, a alma ou a consciência do ser, como normalmente no Ocidente europeu até então se fazia. Resolveram abandonar o estudo e a aplicação das 7 matérias unificadas e que eram ligadas a todo o entendimento provindo da geometria sagrada, aplicados à leitura da natureza, à vivência lúdica da alma e contato não só do raciocínio, mas da própria razão, que é a síntese dos atributos mentais, com os elementos naturais e suas origens nos reinos e seus desdobramentos físico-químicos na forma dos 2 conjuntos de matérias chamado trivium e quatrivium. Então eram chamados trivium e quatrivium, abandonaram, podemos atalhar, uma ciência da alma para seguir forjando raciocínio nas pessoas. Essas 7 matérias eram acrescidas matérias complementares, às vezes chamadas de matérias solares, aplicadas sob atenção e responsabilidades de notáveis tutores, que lhes permitiam aflorar do entendimento e lhes adestrava soberbamente o comportamento. Como sabemos, com o andar da carruagem, em parte devido ao materialismo filosófico e o crescimento do positivismo, e também devido à carência de uma gente culturalmente mediana que pudesse replicar a nova sociedade, as nossas pedagogias ocidentais deterioraram o padrão, acabando por fim perdendo o entendimento fundamentado no ser, na alma e na mente, por aplicar-se o raciocínio indevidamente como se fosse a razão. Descemos muito no entendimento das coisas. Quando é que você vê alguém que mereça ser ouvido lhe falar da mente ou da sua própria mente, exceto se for para falar de problemas mentais? No lugar de uma educação rara e universalista que nos edificava nas suas várias linhas educacionais, o Ocidente e a ocidentalização do Oriente nos últimos séculos tem nos educado para sermos um número e compormos uma massa operária e operadora confusa de uma indústria necessária, mas consumista e antissustentável. No lugar de mentalidade, o que está sendo formado em nós é o egoísmo, com seu status superficial, seus fetiches de classe e formação e falsas perspectivas de ascensão social. Porque nós temos um déficit ambiental tão assustador. Onde estão as grandes florestas, os antigos santuários europeus, seus rios e mares de peixe? A opção pelo uso industrial e consumista dos combustíveis fósseis nas casas, nos carros, na indústria, no asfalto, o uso de cloro e flúor na água, a adoção de tantos aditivos químicos alimentares e toda a transgenia e pesticidas agrícolas, junto à aplicação de tantas antenas com vários tipos e comprimentos de ondas e de frequências, deterioram não apenas a aura natural da Terra, mas altera a qualidade elétrica de seus elementos químicos naturais. Mas mais que isso, todo esse conjunto deteriora também a aura humana, a saúde mental humana. A busca maçante de uma hegemonia cultural realizada pelas grandes mídias que querem vender os produtos da indústria que se revela perniciosa, será que só solapa o nosso senso de pertencimento, de ligação à terra, ao lugar onde nasceste, ou solapa nossas noções humanas, nossa solidariedade, nosso senso de ética, socorro, entendimento de época e harmonia com o outro? E o divisionismo social, que nos parece necessário, mas que funciona chamando a atenção apenas de pontos estratégicos das constituições de qualquer país, pontos esses necessários para uma política internacional hegemônica intencionada, que o que tem feito é criar grupos e dividir as sociedades? Divisionismo vindo do politicamente correto, te dirigindo o pensamento pela escolha das palavras, e que promete engrandecer as pessoas como se elas conhecessem os vários assuntos das cartas magnas, das constituições de seus países. Não é a mesma coisa, né? Essa quantidade de leis auxiliares, de novas leis. E se as pessoas, então cultas, colocassem em prática a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, né? Não se solucionaria de vez todos esses inúmeros problemas das chamadas minorias, dos originários e dos excluídos? Esse egoísmo não está sendo formado ou conduzido em nós a esmo,
Por que tamanho incentivo ao consumo e por que tamanho consumismo? Tamanho desejo de status montado sobre bens materiais perecíveis. Por que isso? Porque o status acadêmico, como diz o notável, mesmo excelente professor emérito, Dr. Antônio Carlos Walckmer, da Universidade Federal de Santa Catarina, jurista, docente, pesquisador e um herói acadêmico brasileiro ainda pouco conhecido em seu direito alternativo e sua realista e pluralista jurídica fala: cuidado com o status acadêmico, com seus títulos obtidos nas igrejinhas do saber, onde você abre mão do seu pensamento de família, da sua tradição, do seu próprio saber e do seu próprio ser. E dizemos, respeitando todo o conhecimento, dedicação docente e boa formação do professor em Direito, Ciência Política e Filosofia. Infelizmente, professor, quase sempre, só sob a batuta dos fetiches acadêmicos se adquirem os tais títulos e todos sabemos disso. Quantos tiveram a boa ideia de um projeto de pesquisa e formação de conhecimento na universidade e foram dirigidos pelos seus orientadores em suas igrejinhas a olharem e falarem de outra coisa? E muitas vezes a falarem de outra coisa mesmo. Não é falar outra coisa, é falar até de outra coisa. Afinal, o saber é um negócio e em seu business, ideologia conta. E depois, na fala do professor, se sai dali defendendo e propagando sob os títulos as mazelas de pensamento que deterioram a mente e que, por trás de sua tese, sabendo ou sem saber, defendeu, e digo, e querem depois chamar a isso profissionalismo acadêmico. E o referido e renomado professor há muito defende que toda a formação acadêmica se realize dentro do país, pelo menos não nos submeteriam com todo o nosso pensamento, todo o nosso potencial e cultura às igrejinhas do saber lá de fora. Observemos, todas as linhas de comércio exterior ao longo da história, linhas que sempre existiram e existem mediante a liberdade, sempre foram linhas de trocas de produtos e de trocas culturais e de pensamento, tendo como busca hegemônica apenas as características de comunicação, definições de moedas, tratados mercantis e o compartilhamento da liberdade. Liberdade de ir e vir, de se falar o que se pensa, liberdade de se solidarizar com os outros, de socorrer os pobres, de publicar e compartilhar ideias de liberdade, de mundo melhor, mais humano, mais parceiro, mais capaz. Mas parece andar por trás da cultura um antigo querer. É como se existisse um rei e esse rei parecesse querer no mundo que todos os súditos sejam iguais. Não se quer mais apenas massa de manobra ou massa de manobra digital, como vemos hoje em dia, mas se quer universalizar os hábitos, as falas, o pensamento, o consumo, a submissão às narrativas, mesmo escabrosas. Você quer pior do que dizer que uma pandemia, que por fim matou milhões de pessoas e que quando estava para chegar foi alardeada e tempos antes por certos segmentos como uma oportunidade? E a gente ouvir isso extensamente na mídia e não ouvir ninguém dizer que dizer isso é um descalabro, uma ruína cultural total, e dito pela grande mídia, porque veio no kit das agências de notícias e não era fake news. Quer pior, aplicação do raciocínio? E onde está a mente sequestrada nisso? E o sequestro da mente do povo? Você pode chorar ou vender lencinhos em qualquer crise, é um jargão publicitário, mas parece que o respeito ao humano beijou a lona com o problema sanitário internacional. E por que não falarmos do distopismo que ronda a humanidade por detrás de todo o ambientalismo e orientação de consumo europeus e americanos do início dos anos 1990 para cá? Distopismo que não quer só acabar com as utopias e ainda tentam nas sombras emplacar seu transhumanismo de ações distópicas, de desesperança, de desconfiança e confusão entre o certo e o errado, de inversão de valores, de caos mental e social, influenciando pelas grandes mídias as autoridades e toda a sociedade. Sim, e certos grupos econômicos têm recursos para bancar essas teses estapafúrdias, como experimento social, abarcando ora um, ora outro país.
E retornemos à questão mental. Você acha que a sua mente não lê toda essa carga de comunicação de hábitos e não de ideias, própria da sociedade contemporânea? E acha que sua mente é imune a toda a comunicação subliminar, toda essa carga publicitária com neurociência e embutida em tudo que assistimos? Sua mente lê por si mesma padrões de cores e outros padrões usados para induzir a sua preferência, o seu consumo e até seu vício. Você realmente sabe que sua mente dualista se perde no que gosta, enquanto lhe aplicam um clichê comportamental, geralmente te levando ao consumo? Que quando ela não distingue e classifica, está procurando ancestrais significados? E que possivelmente, segundo a neurociência, sua mente quase sempre conclui mais ou menos o que os feitores publicitários queriam? Você pode não ser tão dono do seu nariz e das suas escolhas como você pensa. Como você explica tanta gente nas ruas no Vem Pra Rua de 2013 reclamando coisas irrisórias e no Egito derrubando o presidente? Foi em muitos países, né? Você não acha estranho isso ter acontecido só em 2013? E a passeata das vagabundas, iniciada em uma universidade do Canadá, mudando a postura e disposição do corpo por todas as mocinhas e famílias do Ocidente desde o ano de 2011? Sua mente não é o seu raciocínio, certo? Seu raciocínio está dentro da sua mente, assim como a sua memória, sua intuição, sua vontade, seus pensamentos, sua capacidade de dedução lógica, de síntese criativa e outros atributos. E, por fim, sua razão, ou consciência, que deve ser a síntese de tudo, de todo o seu estado mental, e, por fim, de todo o seu ser. E como a mente ou a consciência percebe, ou pelo menos deveria perceber tudo, de uma maneira extensa, então na sua mente também os seus desejos, suas emoções e ações interiores e exteriores podem ser observados. Onde o seu raciocínio, que é só a capacidade de medir e comparar, é apenas uma atividade da sua mente. O problema é que, em outras palavras, em nosso processo educativo, nos convenceram que nosso raciocínio era a mente, e dependendo até que o raciocínio era você todo, ou eu todo. Enquanto que o raciocínio faz é buscar e comparar informações presentes com informações que estão na memória, mediante estímulos, mediante o que você ouve ou o que você vê, enfim. Portanto, temos que ter cuidado, né? Que é o que a gente coloca de informação na nossa mente, pelo que a gente ouve, pelo que a gente vê, outras formas de percepções nos ambientes que a gente passa. Claro, te reduziram e reduziram e reduzem todos nós e todas as pessoas no Ocidente e hoje provavelmente no mundo todo, para você não investigar e desenvolver as suas capacidades de evasão, de libertação, de desenvolver sua mente, de se iluminar. Por isso nos reduzem, né? Eles precisavam de você, de todos nós, para algum tipo de mão de obra, não é mesmo? Mesmo digital. Você, quando tem fome, pensa em comer ou pergunta ao seu organismo: fome de quê? Como está a sua inteligência emocional? Você pratica sua inteligência emotiva? Você observa os seus sentimentos? Você vê como ficar quieto e aquele estímulo passar? Você se ocupa em conhecer e explorar seus atributos mentais? Você se observa quando você é a alma que contempla, ao invés de alimentar raciocínio? Nós, definitivamente, há séculos não recebemos educação mental. É difícil você matar a mente, pois ela é quase inexistente. Nas escolas, recebemos apenas um trabalho de condicionamento escolar, de funcionamento da cabeça, que por fim vai nos modelar o eu. E pensamos, por fim, sobre nós mesmos: eu sou balconista, operador de produtos tecnológicos, sou operador de tráfego, de aeronave, de medicina, de negócios internacionais, de aprendizagem, distribuição disso ou daquilo. O que o sistema trabalhou e nos formou não foi a nossa mente. O processo de aprendizagem o que fez foi ocupar a nossa mente com o nosso eu, por fim, um pequeno eu, que quer ser um rei, mas que existe
profissionalizado em uma sociedade proletarista que tem certa birra de empresários, de autodidatismo, da verdadeira liberdade, que deve ser um ato da consciência, enfim. Então, para afirmar nosso eu, cultivamos algo que nos dizem ser precioso. Assim, ao invés de vivermos grandes utopias, vendemos nossa alma por pequenos desejos que nos levam a pequenos medos que crescem, virando fobias, ansiedade, síndrome de pânico, neuroses, e somos presumidamente racionais. Então, não podemos ouvir ipsis literis o que é dito a um antigo oriental educado para lidar com a sua mente e que, no seu processo espiritual, recebe um momento oportuno a orientação para matar por inanição, por neutralização, a sua velha mente, diante da abertura universal da sua nova mente, da sua mente abstrata. Esse é o contexto, hein? Esse é o contexto de matar a mente. Devidamente educados com o nosso eu, retendo informações de forma precária e interditando a nossa mente, temos, por fim, quando percebemos esse jogo lúgubre que se fez comum na sociedade, entre nossos iguais, em toda a civilização, e esquisitíssimos e em nosso canto reclamamos por nós mesmos a nossa emancipação e tentamos de foro íntimo fazê-lo com as nossas próprias forças, o que conseguimos, infelizmente, é só realçar o nosso ego, nos reservando a nós mesmos ao invés de despertarmos a nossa alma, a nossa mente. A mente rasa, com pouco treinamento e autoconhecimento, é então como todos podemos um pouco disso observar em nós mesmos, refém do ego, do egoísmo refinado, ou às vezes primitivo, às vezes bárbaro que desconfia, que tem medo até das sombras do nosso subconsciente. Dependendo desse processo, nos incomoda e podemos buscar refúgio em alguma forma de oração repetida, concentrado, alguma forma de meditação. De uma forma geral e com raríssimas exceções, no lugar da mente, o que foi despertado e trabalhado em nós foi a mentalidade. Todo um tratado comportamental foi implantado em nós, exatamente na esperança de nos impedir, de mentir, ou seja, de ir com a mente, de subverter o padrão educacional escolástico e religioso ocidental. É proibido se largar, é proibido se libertar. A verdade é que no ponto em que a coisa está, só nos resta a efetiva e não relativa reconstrução, não só da mente e seus atributos, mas de todo o nosso ser. Podemos entender o matar a mente como matar a dualidade, a dúvida, a exclusão em nossa mentalidade, na nossa forma de observarmos as coisas, objetos, acontecimentos, palavras e assuntos. Podemos entender como deixar fluir do coração. Na maioria das vezes, não seria sensato matar o raciocínio, às vezes bem evoluído ou avolumado, e sendo tudo o que nós temos. Se temos uma mente e se ela é positivamente atuante, com certeza não dependemos desse tipo de orientação. Podemos ouvi-la com o nosso ouvido direito, validando o que do coração lavado interiormente estamos fazendo e seguimos, inclusive, de bom ouvido, ouvindo, com a cabeça e o coração, pois a recuperação e reconstrução da mente se encontra no coração, em Atman, que eles não falam lá no vídeo. Sete Raios Podcast, Evadidos da Matrix. Dê o seu like, que é importante para a gente. Se achar cabível, nos agrade com o seu comentário. E inscreva-se no canal. Ajude o canal. Compartilhe com quem tem a ver.